A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, gostaria de pedir perdão. Falhei com vocês esses dias. Eu estava em Itajú Colônia, uma cidadezinha aqui do sul da Bahia, e lá deu uma chuva muito forte, foi um temporal, e a cidade ficou sem sinal de celular, sem internet, sem energia, e ficamos isolados do mundo lá, e eu não tive como postar os vídeos, Então, realmente fiquei sem ter o que fazer, Estava fora do meu alcance e a cidade toda isolada ali. E peço a Deus até que o povo se recupere, porque quem tem comércio ali teve, aliás, as residências também, teve seus prejuízos. Afinal de contas, sem energia, geladeiras e freezers deixaram de funcionar, E a falta de comunicação também impediu muita gente de trabalhar, O que acaba afetando o orçamento, que já é muito apertado já há algum tempo, Então a gente tem que orar por essas famílias para que Deus abençoe, para que essa semana seja frutífera, Hoje um dia especial, entre aspas, porque na Bíblia não diz uma data em específica. Aliás, eu não sei exatamente, até que fala sobre datas e tal, mas são coisas que tem que ser muito bem estudadas. E como eu sempre falo aqui, estou engatinhando no Evangelho, nós estamos aqui juntos para aprender. E hoje se fala muito da Páscoa, Hoje se comemora a Páscoa, hoje o católico se comemora a Páscoa, mas na Bíblia a Páscoa começa no Antigo Testamento, lá em Êxodo 12, que fala que foi na época do Egito, quando o povo era escravo lá do Egito, que Moisés que foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo, E o faraó não queria deixar o povo ir, aliás, libertar o povo não, queria simplesmente que o povo fosse até o deserto para adorar o Senhor, Não falava em libertação, só falava em prestar um culto ao Senhor, mas o faraó não deixava o povo ir, E tanto que foram várias pragas, e a última delas, que todos sabem, quem não sabe, que são poucas pessoas, fica sabendo agora, que foi a morte dos primogênitos, E é daí que vem a Páscoa, que Deus preparou a última praga, a morte dos primogênitos, tanto do faraó, dos governadores, tanto dos nobres, quanto dos servos, dos animais, todos os seus primogênitos seriam afetados, seriam mortos naquela noite. E para diferenciar o povo de Israel, então o povo de Israel iria comemorar a Páscoa, que seria a passagem do espírito de morte, Eles teriam que matar um cordeiro, e o sangue do cordeiro seria passado nas obreiras das portas, no batente das portas, Então, quando o espírito de morte passasse pela casa do israelita, ele iria ver a marca do sangue e assim não entraria dentro da casa, Não afetaria ninguém dentro da casa. E a palavra de Deus ali foi clara para que ninguém saísse da casa, para que todos eles ficassem dentro da casa. Não me recordo bem, mas eu acho que inclusive até alguns dos egípcios, se eu não me engano, também fizeram isso, porque acreditaram no Deus de Israel, acreditaram que realmente seria verdade. Eu não tenho a plena certeza disso. Se fizeram, também foram protegidos,
Mas então a Páscoa é o que? A passagem, a libertação do povo, porque foi naquela noite que que Faraó realmente deixou o povo ir, né? Que foi feita a libertação do povo. Quando acordaram na madrugada que pela morte dos seus filhos ali, que todos os primogênitos morreram, começou o pranto imenso ali no Egito, né? Todas as casas, não havia uma casa dos egípcios que não houvesse um morto ali. E então Faraó realmente na hora, apressadamente, mandou que os israelitas fossem, que levassem todas as pessoas, levassem seus rebanhos e que inclusive orasse, abençoasse ele também, né? Ele pede aqui, hoje que eu iria continuar com Jeremias, que é o livro que nós estamos lendo, eu vou fazer diferente, né? Eu vou ler o capítulo que fala sobre a Páscoa, que é o livro de Êxodo, né? Já que está se falando muito sobre a Páscoa, a Páscoa hoje em dia é tida muito pela morte e ressurreição de Cristo, que obviamente é muito marcante, porque a ressurreição de Cristo é a remissão dos nossos pecados, né? Então a nossa meta, o nosso objeto de adoração, objeto não, né? O nosso alvo de adoração realmente é Cristo Jesus, e isso não tem o que dizer, não tem o que discutir. Mas falando em Páscoa em si, a Páscoa já começa muito tempo antes, né? Jesus Cristo, ele comemorava também a Páscoa, ele participava também das festas da Páscoa, porque essas festas eram feitas todo ano. E aqui no livro de Êxodo, a gente vai ler no capítulo 12, que é a primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, né? É interessante quando se fala em sacrifícios aqui, né? Todos os sacrifícios fala, né, sem máculas, ou seja, sem nenhum defeito, sem nenhum problema de saúde, tem que ser perfeito, né? Porque o cordeiro, quem é o cordeiro, né? Jesus Cristo. E Jesus Cristo era e é perfeito, né? Jesus Cristo é perfeito em santidade e ele era perfeito como ser humano também, né? Quando ele veio em carne. Por isso que quando Deus pedia um sacrifício, ele pedia que esse animal era realmente perfeito, sem nenhum tipo de defeito, já era fazendo menção a Jesus Cristo, que seria o cordeiro principal, né? E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que deles ficar até amanhã queimareis no fogo, até mesmo porque não haveria lógica de deixar para o dia seguinte, porque no dia seguinte já iriam embora e como iriam para o deserto, não teria como guardar a carne para mantê-la saudável, né?
Continua no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerão pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o dia 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento, até 21 do mesmo mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disser: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-os das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Ou seja, então realmente todos os egípcios foram atingidos, né? Nenhum acreditou na palavra do Senhor. Continuando no versículo 31, então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Ide e abençoai a mim também.
E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E subiu também com eles muitas misturas de gente e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado, e cozeram bolo sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. Então poderá celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo o seu exército. Olha que maravilha, então. Essa é a Páscoa do Senhor. É a primeira menção sobre a Páscoa que fala na Bíblia. Então, ali, a Páscoa é o quê? É o livramento da morte, né? Que foi a morte dos primogênitos, e a libertação, né? Que é a libertação da escravidão, porque eles estavam ali no Egito como escravos. Porque você lembra que quando a gente começou a ler, né? A Bíblia, quando falou sobre todo esse trabalho, todo esse trajeto de Moisés tentando levar o povo a adorar o Senhor no deserto, cada vez que Moisés falava com Faraó, cada vez que vinha uma praga mais firme, né? O povo era tratado, né? Era com mais violência, né? O povo de Israel era tratado, porque o povo de Israel era escravo do Egito, né? E cada vez mais era maltratado ali, até que chegou a um ponto que realmente estava sendo insustentável, pois o povo tinha que trabalhar muitíssimo mais, não tinha tempo para trabalhar para si próprio, para produzir o seu próprio alimento, a sua própria necessidade, tinha que produzir o dobro para o Egito, e sem ter material, tinha que colher o material também para produzir. Então, foi quando realmente Deus falou: não, agora chega, vamos acabar com isso, agora eu vou pegar o primogênito de cada um, e agora não vai ter mais jeito, eles vão realmente ter que libertar vocês, porque eles não vão aguentar essa última praga, não. E aqui Deus libertou o povo, mas imagine só, foram 430 anos, né? E até o povo clamar, que até não serve de alerta aqui, porque a Bíblia também fala que, que Deus se lembrou do povo a partir do momento que o povo começou a clamar ao Senhor, porque até então o povo estava sendo escravo ali, mas o povo não clamava, né? Depois que começou a apertar o cerco, que o povo começou a clamar, né?
Então, que nos sirva de alerta também, né? Que a gente tem que refletir, a gente sempre tem que estar conversando com Deus, sempre tem que estar se abrindo com Deus sobre o que estamos sentindo, né? Desde o começo, se a gente está bem, se tem alguma coisa incomodando, já no comecinho, se está incomodando, conversa com Deus já para Ele dar uma direção, para Ele te mostrar o que fazer, não deixar acumular, não deixar chegar a um ponto tão, como se diz assim, crítico, né? Chegar a um ponto tão crítico para daí então procurar socorro, né? Que muitas vezes a gente só deixa para procurar Deus quando realmente como diz, quando o negócio está feio, né? Mas é isso aí. Então a Páscoa é a libertação, né? A libertação do povo, né? Páscoa é a passagem, né? A passagem do anjo de morte. E é isso que se comemora a Páscoa. E a Páscoa, que é comemorada pela ressurreição de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, também é óbvio que deve ser comemorado também, porque afinal de contas, né, Jesus Cristo é o Cordeiro, Ele que nos remiu, né, lembra que o sangue do Cordeiro foi passado nas portas para que o espírito de morte passasse direto, né, não entrasse na casa, e Jesus Cristo está conosco exatamente com isso, para que o mal passe reto, né, para que o mal não entre em nossa tenda, né. Então que você tenha realmente uma ótima Páscoa, que Jesus Cristo esteja sempre em seu caminho, em seu coração, né? Não permita que ele não permita que ele se afaste, não, porque ele nunca se afasta da gente, né? Não se afaste dele, não deixe chegar ao ponto crítico, né? Não deixe o problema crescer muito para daí então pedir socorro, não. Quando começar já sentir alguma coisinha, já começa a conversar com Jesus Cristo, né? Já vai lá pro seu cantinho, ajoelha e fala: ô Jesus, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papinho aqui. Conversa com ele, explica a situação, fala como tá se sentindo, se abra, se derrame, né? Porque vai ser bom para você. Primeiro, que já na hora vai ser um alívio você desabafar, e segundo, que quanto precoce, né? Tudo precoce é melhor, né? Até mesmo um problema de saúde a gente não é melhor precoce, né? Não é melhor descobrir logo no comecinho. Então, se tem algum probleminha que já tá causando algum probleminha, então vamos resolver logo para não deixar virar um problemão, né? Sempre andando na presença de Cristo, sempre na direção de Cristo, com Deus no coração, e vamos em frente. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por tuas delícias, Pai. Muito obrigada por tua direção. Muito obrigada pelo teu amor, Pai, por tua compaixão, por tua misericórdia, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em seu coração, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Eu peço a Ti pela dona Dília, Pai. Toque no coração dela, Pai. Transforme essa vida, Senhor. Fortaleça, Pai. É um momento delicado que ela passa, Pai. Agora começa esse tratamento, Pai, esse tratamento que acaba atingindo muito o físico e principalmente o psicológico, Pai. Fortaleça, Pai. Deixa que a tua unção a guie, Pai. Derrama a tua cura sobre ela, Senhor. Que a tua unção, que a tua glória resplandeça no rosto dela, Pai. Que o teu espírito a guie, Senhor. Cubra toda a família, Pai. Una toda a família em prol a essa vitória, Pai. Que eu tenho fé em Jesus Cristo, Senhor, que essa vitória está vindo para toda a família, Pai. Ela ainda dará o testemunho da cura total em nome de Jesus, Senhor. Fortaleça em tua presença, Senhor. Que prevaleça o teu bem-querer na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Peço pelo João Vitor, Pai, uma criança, Senhor, que necessita de Ti, Pai. Necessita da Tua presença, Senhor. Necessita da sua atenção, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dessa criança, Pai, e de toda a família, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo o mal, Pai. Traga todos para o Teu caminho, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, Pai. Esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Nós necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Não somos nada sem Ti, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Nos posicione em lugares estratégicos para divulgarmos o Teu nome, para divulgarmos a Tua palavra, Senhor. Que alcancemos os corações aflitos, Pai. Que alcancemos cada vez mais almas para o Teu plano de salvação, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.